Foi num baile em Asunción, capital do Paraguai, quando eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, 4 gatos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também quero dançar. Galopeira. Nunca mais te esquecerei. Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra matar minha saudade, Paraguai eu voltarei. Esse é o Galopeira, hein? Na nossa santa aula, com a nossa santa cerveja. É um clássico, escutava isso muito com o Sérgio Reis cantando isso aí. Sérgio Reis foi a primeira vez que eu escutei com o Sérgio Reis. Mas tem uma versão do Chitãozinho Chororó, a gente podia tentar fazer, hein? A gente tem voz pra isso. Meu Deus do céu. Já pensou? E eu vou ficar com primeira voz ainda nessa. Fala sério, essa música é muito difícil, muito alta essa música, né? Mas os nossos alunos nos perdoam, né? Afinal de contas, como músicos, nós somos excelentes professores. Da gente, né? Exatamente. Excelentes professores, é verdade, né? Mas falando em professor, essa história aí de Paraguai, outra vez eu fui atravessar a Ponte da Amizade. Ponte da Amizade. Quem não atravessou a Ponte da Amizade? Exatamente, né? E aí eu achei, né, quando passei, achei estranho aquilo, porque no nosso lado do Brasil, a polícia ali, aquela, né? Tanaka, Receita. Receita ali de olho, né? Com bombeiro, né? Aí eu passo a ponte, polícia novamente, só que lá a polícia paraguaia. Como é que funciona essa relação entre as duas polícias? Questão natural. Isso, inclusive, é uma questão de concurso muito importante, né? Uma questão do direito constitucional muito importante. Porque quando a gente fala, né? Quando a gente está na fronteira, principalmente, né, ali na Ponte da Amizade, ou em qualquer outra fronteira, a gente consegue enxergar muito bem o que é soberania. E soberania, além de ser um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, está lá no artigo 1º da Constituição, né? Soberania é um dos elementos constitutivos de qualquer Estado, né? Então o Brasil tem soberania, o Paraguai também tem soberania, né? E eu sempre uso isso como exemplo, inclusive, quando eu vou falar para os alunos explicar soberania, eu cito essa questão da Ponte da Amizade. Porque quando você está ali atravessando a Ponte da Amizade, você olha para o lado brasileiro, você vê a bandeira do Brasil, você vê a Polícia Federal de binóculo, o pessoal atravessando pneu, cigarro e outras coisas no Rio Paraná, né? E o Tanaka lá Tanaka na Receita entrando nos ônibus, né? Fazendo a fiscalização, pegando ali o pessoal da Receita. Coitadinhos, né? Ou seja, você consegue perceber claramente o limite da soberania brasileira. A partir do momento que eu estou ali vendo a Polícia Federal, vendo a Receita Federal, vendo, né, toda a estrutura de fronteira aduaneira brasileira, eu estou vendo justamente a capacidade do Brasil fazer valer o seu ordenamento jurídico no território brasileiro. E quando eu entro no Paraguai, quando eu chego próximo ao Paraguai, eu também vejo a polícia paraguaia, né? A estrutura do Estado paraguaio. Então, não, você tem que lembrar que quando eu falo da Ponte da Amizade ali, eu estou falando justamente do limite da fronteira entre as duas soberanias, né? A soberania brasileira no território brasileiro. Mas a comunicação entre elas ali? Sim, né? Claro, você tem uma série de acordos, né? Ainda mais com a questão do Mercosul. Mas o importante aqui, em termos de concurso, é a gente lembrar da soberania enquanto elemento constitutivo de um Estado, né? Todo Estado, quando eu falo de um país, de um Estado, o Estado é soberano. Então eu estou ali na Ponte da Amizade, olhei para o lado brasileiro, eu vou enxergar a soberania brasileira, porque eu vou conseguir ver claramente, né,
a capacidade brasileira de fazer valer o seu ordenamento jurídico no seu território. Olhei para o lado paraguaio, também vou enxergar a polícia paraguaia, as autoridades paraguaias, o Estado paraguaio fazendo valer o seu ordenamento jurídico no território paraguaio. Né? Questão sempre muito interessante. Agora, Emerson Bruno, uma pergunta a você. Sabe Diga. que eu já trabalhei muito na Ponte da Amizade, sempre vou, quase todo ano vou a Foz do Iguaçu. Eu lembro que eu tentava fugir de você ali. Para são os games, né? Máquina fotográfica. Pois é, né? Tô brincando. Não é fácil, não, essa vida do pessoal que traz coisa do Paraguai, porque tem um japonês da Receita Federal do outro lado ali. Cuidado com o japonês da Federal, hein? Engraçado quando eu vou lá, E aí, no caso da Receita Federal. Tem o pessoal da van lá que pergunta, Tanaka, quando que você vai embora, né? Motorista de van. E tem aquele Rio Paraná, o Rio Paranazão, né? Que o pessoal faz aquele contrabando, a gente sabe que... Belo rio. Que o pessoal às vezes atravessa as coisas ali. Sim. E a gente também faz repressão naquele rio, né? Com a lancha da Receita Federal. Sim. O pessoal da Polícia Federal, do NEPOM, né? Exatamente. E aquele riozão, né? A gente que faz aquelas ações, né? Sim. Ele pertence a quem? Outro conceito constitucional importante. Está lá no artigo 20 da Constituição que lista os bens da União. Né? Todo rio que faz fronteira do Brasil com outro país é um bem da União. Então, naturalmente, do lado brasileiro, as margens brasileiras, né? A partir do momento que eu tenho ali o Rio Paraná, o Rio Paraná é um bem da União, porque ele justamente faz fronteira com outro país. E tem até um detalhe, vamos supor que o território paraguaio fosse brasileiro. Então vamos supor que na Guerra do Paraguai, por exemplo, eu tivesse tido a anexação do território paraguaio ao território brasileiro. Né? Então você não teria mais essa questão de ser um rio de fronteira. Sim. Mas o Rio Paraná, ele não atravessa diversos estados brasileiros? Sim. Então, a partir do momento que um rio também São atravessa mais de um estado, ele também é um rio considerado um bem da União. Então, eu tenho que lembrar que por dois motivos o Rio Paraná é bem da União. Tá? Porque ele faz fronteira com o Paraguai, faz fronteira com outros países, e além disso, além dele fazer fronteira, ele também é um rio que nasce lá em Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro, no encontro do Rio Grande, eu esqueci o outro rio agora, mas enfim, nasce lá e vem percorrendo o território de diversos estados brasileiros. Aí por isso ele também é um bem da União. Tá? Interessante. Show de bola, Nada como um Paraguai, uma galopeira. Uma santa aula. Santa aula, nossa santa cerveja. Falar nisso, tô precisando voltar lá no Paraguai. Lá que tem um japonês lá. Tem um japonês que tá empresado lá. Não, viu? vou com você. Tá. Vai pagar dobrado. Vamos lá. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também quero dançar. Nunca mais te esquecerei. Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Tá, vamos lá. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, quando eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Sentadas, quatro gapos a cantar, galopeira, galopeira.
ficou show. E vale o nosso pôr do sol maravilhoso. Agora ficou massa, hein? Vamos gravar outra aqui. Paraguaias sorridentes a bailar. Esse aí eu não faço. Só, você fala que trabalhou na Receita. Entendeu? Tal, aí você me pergunta a respeito de soberania. Mas isso tem a ver com soberania. Explica pra gente a questão de fronteira, ou como é que funciona a soberania, né? Tá, mas ele trabalhou na fronteira e não sabe? Não, é. Aí eu vou dizer, pô, como é que tu trabalhou na fronteira e não sabe? É estranho, né? Ele fala assim, eu fui a Foz fazer compras. E eu vi a bandeira do Paraguai muito escondida no meio de um monte de placa de propaganda. Confusão. Galopeira. Eu não tenho fôlego pra isso aí. Nunca mais te esquecerei. Os vizinhos devem ficar. São esses malucos aí que ficam. Aquele tio magrinho saiu ali olhando. Esqueci esse doido aqui, ó. Tava... Outro dia toca. Só maluco naquele lugar. É casa de louco ali, né? Empresa de doido. A vida de trás tá me cantando lá. Foi num baile Assunção, capital do Paraguai, quando eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro gatos a cantar. Galopeira, galopeira. Começa de novo. Make off. Começa de novo. Melhor.